Olá pessoal, aqui é o professor Dutra, a professor de informática aqui da plataforma TFS Cursos. E aí nós vamos comentar mais uma dica do programa Excel. Agora a função soma-se. A sintaxe da função soma-se, ela funciona da seguinte forma: você coloca o igual, o nome da função, soma-se, você abre o parênteses, depois do parênteses você vai colocar o intervalo que você vai pesquisar. Aí nós colocamos o ponto e vírgula, abrimos aspas, colocamos o critério, que é o que vai ser pesquisado, colocamos o ponto e vírgula novamente, e em seguida a gente coloca o intervalo e a gente vai somar. O intervalo e a gente vai somar. Então, essa seria a sintaxe da função soma-se. Colocando aqui vermelho e negrito para ficar mais fácil de entender, tá? Então, igual, soma-se, abre o parênteses, intervalo da pesquisa, ponto e vírgula, abre aspas, critério a ser pesquisado, fecha aspas, ponto e vírgula, o intervalo que a gente vai somar. Por exemplo, igual, soma-se, abre o parênteses. Se no intervalo de A1 até A5, só lembrando os dois pontos, quer dizer até, ponto e vírgula, abre aspas, tiver algum número maior ou igual a 4, fecha aspas, ponto e vírgula. Ser maior ou igual a 4 seria o critério a ser pesquisado. E aí, em seguida, eu vou colocar o intervalo de C1 até C5. Então, interpretando aqui a nossa fórmula, igual a soma-se, abre o parênteses, se no intervalo de A1 até A5 tiver algum número maior ou igual a 4, some o intervalo de C1 até C5. Analisando aqui a nossa área do Excel, a gente vai procurar no intervalo de A1 até A5, se tem algum número maior ou igual a 4. A gente já achou imediatamente bem aqui o 4. O 4 é igual a 4. Primeiro critério a ser encontrado. O 5 é maior que 4. Segundo critério a ser encontrado. E o 6 é maior que 4. Terceiro critério a ser encontrado. Se nós encontramos o critério colocado na função, nós vamos somar no intervalo de C1 até C5. Porém, pessoal, a soma, ela é só feita pela correspondência. A gente não vai somar essa coluna de 8 até 1, não. A gente só vai somar a correspondência dos quadrados. Então, qual é a correspondência do número 4 da coluna A na coluna C? É o 2. Qual é a correspondência do número 5 da coluna C? É o 7. E qual é a correspondência do número 6 na coluna A? Na coluna C é o 1. Então, a gente soma apenas as correspondências. Então, a gente somaria só o 2 mais o 7 mais o 1. 2 mais 7, 9, mais 1, 10 seria a resposta da função. Entenderam? Então, olha só como ficou na sua função, igual soma-se, abre parênteses, A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula, abre aspas, maior ou igual a 4, fecha aspas, ponto e vírgula, C1 até C5. Uma dica valiosa para vocês também é que quando não tiver o intervalo da soma, o intervalo da pesquisa é o mesmo intervalo da soma. Não ficou claro? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó, vamos supor, vou colocar um sem o intervalo da soma. Igual a soma-se, abre o parênteses, vou colocar o intervalo da pesquisa, A1 até A5. Ponto e vírgula, agora eu vou colocar o critério a ser pesquisado. Abre aspas, ser menor que 4. Fecha aspas. No exemplo anterior, eu teria que colocar o ponto e vírgula e colocar o intervalo que eu fosse somar. Como eu não vou colocar, eu vou logo fechar com um parênteses. E aí, o que a gente tem que entender?
Na sintaxe, que é o que está em vermelho, eu coloquei que em seguida teria que colocar o intervalo da soma. Como eu não coloquei, qual o nosso entendimento? O intervalo da soma corresponde ao intervalo da pesquisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu vou somar no mesmo intervalo de A1 até A5. Então, vamos lá. Qual é o critério? Vou pesquisar no intervalo de A1 até A5, se tem algum número menor que 4. Eu achei aqui o 3 é menor que 4 e o 2 é menor que 4. Como eu não tenho o intervalo da soma, essas serão as minhas referências para somar. Eu vou somar o próprio 3 mais o próprio 2, certo? Então, qual seria o resultado dessa função? Seria o número 5. 2 mais 3, 5. Entenderam aí, pessoal? Então, quando não tiver o intervalo da soma, o intervalo da pesquisa, ele corresponde ao intervalo da soma, ok? Então, aqui foram dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês entenderem a função soma-se. O primeiro exemplo, você tem a função completa, né? Soma-se, abre parênteses, intervalo da pesquisa, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. No segundo exemplo, eu tenho a função soma-se sem o intervalo da soma. Então, quando não tem o intervalo da soma, o intervalo da soma é o mesmo intervalo da pesquisa. Entenderam? Gostaram aí da dica? Fiquem de olho que todo tempo a gente está colocando mais dicas de preparação para concurso. DFS Cursos. Bora gabaritar?